Olha só, turma, a gente fala agora a respeito de uma nova tecnologia que vai oferecer híbridos de sorgo com tolerância a uma das pragas que mais afetam a cultura, pulgão amarelo do sorgo. O sorgo que tem se mostrado cada vez mais efetivo em áreas de produção no Brasil, sempre foi muito utilizado pelo pecuarista como uma alternativa de cultivo mais simples, mais rústico, mais resistente para a alimentação animal. Mas o sorgo, ele ganha uma proporção bastante diferente, não só quando a janela para o milho fica mais complicada, com risco maior, mas também demanda pelas usinas de etanol. Essas usinas de etanol que nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, que começa também a vigorar ali no norte do estado do Paraná, faz com que o sorgo tenha um destaque ainda mais importante. E para falar a respeito desses híbridos que estão sendo oferecidos, que vão ganhar o mercado na próxima safra, eu vou conversar agora ao vivo com o Felipe Lúcio, ele que é líder de portfólio de milho e sorgo da Corteva e participa conosco ao vivo nesta edição de O Agro é Massa. Felipe, um prazer conversar contigo aqui no Agro é Massa, na Massa FM do estado do Mato Grosso do Sul, e para falar sobre uma cultura que é muito difundida no estado, né? Tanto pelo agricultor quanto pelo pecuarista, e que tem ganho mais força nos últimos anos, aqui no Centro-Oeste, principalmente por conta das usinas de etanol. E esses híbridos, eles trazem tolerância ao pulgão amarelo do sorgo, que é a principal praga, talvez, que atinja o sorgo aqui no Brasil. Quais são os princípios que são utilizados nesses híbridos? Como que ele foi trabalhado? Como é que foi desenvolvido? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano. Bom dia aos ouvintes Massa. Obrigado pela oportunidade de a gente estar falando aqui, né, pelo convite. É sempre muito legal estar discutindo com todos e trazendo um pouco mais de informação para os nossos clientes, né, para os agricultores finais. O sorgo tolerante ao pulgão, né? Nós temos hoje dentro da Corteva uma marca global, que é a marca Protector, né? Que é uma marca que a gente utiliza para tolerância a diversos tipos de doenças ou mesmo praga na cultura, né? Então, o Protector para o Brasil, nessa próxima safrinha aí, nós já estamos trazendo a tolerância, como você bem mencionou, ao pulgão amarelo. É a principal praga hoje que nós temos dentro da cultura do sorgo, né? E esse melhoramento que a gente fez dentro das plantas de sorgo não é um transgênico, é um melhoramento genético, né, que ele ativa genes nativos que a gente já tem no próprio genoma da planta e faz com que ela tolere realmente a infestações ou os danos, né, ocasionados pelo pulgão amarelo na cultura do sorgo. Felipe, nos últimos anos, a produção de sorgo no Brasil se elevou bastante por conta das questões que eu citei e também por questões locais nos estados. À medida em que a gente tem as elevações nas áreas de produção, se a gente comparar uma colheita com a outra, é um aumento de até 30% na produção de sorgo, que é muito relevante, né? Então, a gente traz um peso diferente para o sorgo no Brasil. Na medida em que nós temos uma área cultivada, semeada com sorgo, principalmente ali na segunda safra, maior, que vai aumentando a possibilidade de ser atingido por pragas, principalmente o pulgão, e isso trazer prejuízos a esse produtor, ela sobe também? Sem dúvida, né? Eu acho que o sorgo, vamos primeiro lembrar que o sorgo é uma cultura muito importante quando a gente pensa nessa rotação com soja, né? Então, após a cultura da soja, a gente corriqueiramente vai entrando com a cultura do milho, né? Por ser uma cultura, de certa forma, mais rentável, a gente ter uma utilização um pouco maior dos grãos dela, né? E o sorgo, ele ganha essa janela onde a gente tem um pouquinho menos de condições climáticas, um pouco menos favoráveis, né, para a cultura. Então, é uma cultura um pouco mais rústica, que necessita de um pouco menos de água. Então, a gente ganha essa amplitude. E quando a gente ganha uma amplitude de plantio, consequentemente, a gente avança também nessa proliferação das pragas, né? Então, você tem uma cultura hoje que te permite, primeiro, trabalhar em momentos que a cultura do milho muitas vezes não consegue, ou outros cultivos também não conseguem entrar por limitações climáticas. E você tem uma cultura que te traz uma rusticidade como o sorgo, atrelado, né,
tecnologias, como no caso do Protector, para tolerância ao pulgão, isso facilita bastante o manejo do agricultor, né? Diminui as intervenções químicas que a gente faz na lavoura, né? Então protege o potencial produtivo, né? Lembrando, só para a gente trazer para os nossos ouvintes, né? O pulgão, ele drena a seiva dessas plantas, né? E ele excreta, né, uma substância açucarada que fica em cima dessa folha, né, principalmente na parte superior dessa folha, que cria depois uma camada de fungos, né? A fumagina, que a gente conhece, aqueles fungos pretos. Aquele fungo, ele basicamente ele interfere na produção fotossintética dessa planta, né? Então faz aquela barreira com que a gente tenha para a planta absorver luz e, consequentemente, produzir mais. Isso diminui a produtividade do sorgo. Então, a gente atrelar, né, culturas de alto rendimento produtivo com tecnologias que protejam realmente o potencial produtivo dessa lavoura e não deixem, né, que ocasione danos, principalmente no caso do pulgão, eu acho que é o grande diferencial que a gente tem para continuar mantendo o crescimento da cultura e trazendo mais rentabilidade para o agricultor. Tá certo, Felipe. Felipe, eu vou trazer aqui um exemplo, aqui para até a minha última pergunta para você aqui na nossa entrevista. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente está falando aqui principalmente para o Mato Grosso do Sul, evidentemente, né, transmitindo para o estado todo. Nós temos, e essa última safra marcou muito bem isso, a semeadura da soja em primeira safra, né, como acontece com os demais estados, e a questão climática fez com que a gente plantasse muito mais cedo, com variedades mais precoces, ali também teve mais tardias, outras bem mais tardias, né? O estado ficou bastante cortado ao meio em relação ao fator climático, o sul tendo chuvas mais acertadas, mais regulares, enquanto o norte do estado esse ano inverteu-se e aí não tem esse cenário. Então a questão climática pesou, né? Então quando você tem esse fator e é um estado em que quando o inverno vem você tem riscos, por exemplo, climáticos altos, aqui nós temos friagem, nós vamos ter ali temperaturas muito baixas, quando a gente tem isso, a gente pode ter numa segunda safra semeando milho, né? Você trabalha com milho e com sorgo, mas semeando milho, dependendo da região, da área, da questão comercial e financeira, econômica da safra, também o sorgo. E aí eu vou te perguntar o seguinte, quando você tem esse tipo de alinhamento, né, numa segunda safra, você ter sorgo, você ter milho nas suas áreas de cultivo, o que isso contribui com a principal cultura, com a soja, e como que uma acaba contribuindo com a outra em termos também, não só pela utilização do híbrido, né, que garante esse potencial produtivo, mas como que uma acaba contribuindo com a outra em relação a você ter um menor ataque, um manejo melhor, mais eficiente de campo? A gente pode ir por duas vertentes aqui, né, Fabiana? A primeira vertente de benefício para o agricultor, né? Você ter uma cultura subsequente à cultura da soja, que é a principal cultura do agricultor, né, que é onde o agricultor tem o seu principal foco, traz muito mais flexibilidade para o agricultor poder trabalhar, né? Então, se porventura ele está numa janela mais favorável para o plantio do milho e comercialmente o milho está mais favorável para o plantio, né? Isso facilita bastante, ele mantém o padrão dele, que é fazer a rotação soja, verão, milho na safrinha, mas porventura ele tem algum impacto, quer seja por climático, então atrasou um pouco do plantio da soja, ele vai entrar naquela janela mais climática mais desfavorável, nos meses de março, né, investindo um pouco para março, ou se a própria precificação do milho, né, da commodity não está tão atrativa e o sorgo se mostra uma tecnologia adequada, o agricultor migra para isso. Então, o primeiro ponto é, financeiramente, né, economicamente para o agricultor, é um benefício muito grande. Quando a gente pensa nessa parte de manejo que você bem ponderou, essa ponte que nós temos, né, entre as culturas, você poder trabalhar diferentes manejos e aí um manejo interferir no outro, né, consequentemente você tem uma pressão menor de pragas que interferem na cultura subsequente, né? Então, se você faz um manejo adequado na soja, o pulgão ele não é uma praga, por exemplo, hoje de importância de infestações para a soja, né? Mas quando a gente pensa na necessidade que a gente tem em trabalhar realmente o manejo dessa praga na cultura do sorgo, que causa danos, que causa prejuízo, que é a principal praga na cultura do sorgo, e você estabiliza essa população, ou seja, você tem uma tecnologia que necessita de menos intervenções químicas e você abaixa a população dessa praga, consequentemente para o próximo ano também você vai ter uma diferenciação no que tange a infestação desses insetos, né? Muito bem, Felipe Lúcio, eu agradeço a sua participação aqui no Agremassa nesta sexta-feira.
Um ótimo dia para você, um bom final de semana. Obrigado, Fabiano. Um grande dia.